O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos Pedro e Paulo, duas colunas da igreja primitiva. E nós, enquanto discípulos e missionários de Jesus, a gente precisa ser um pouquinho de Pedro e um pouquinho de Paulo. Pedro foi o responsável por evangelizar o povo judeu, o povo de Jesus. Pedro cuidou daqueles que pertenciam ao povo de Jesus. Anunciou o evangelho a esses que eram judeus. Então nós podemos dizer assim: Pedro cuidou daqueles que estavam dentro, os de dentro. Paulo, ele teve uma outra intuição, uma outra missão. Paulo evangelizou os de fora, aqueles que não eram judeus, os pagãos ou os gentios, ou seja, todo mundo lá da Grécia, do Império Romano e por aí vai. Paulo foi um grande missionário que saiu pelo Império Greco-Romano, fundando comunidades anunciando a boa nova de Jesus. E se nós hoje estamos celebrando a memória de Jesus, é graças à vitória de Paulo. Se dependesse de Pedro, a mensagem cristã ficava confinada só para o povo de Jesus, ficava confinada só lá na terra de Israel. Paulo é que tem a intuição de que a mensagem, a boa notícia de Jesus não é somente para o povo de Jesus, mas é para todos os povos, é para todas as culturas. Jesus é salvador não somente de um povo, mas é salvador da humanidade inteira. Quem pensava desse jeito era Paulo. Pedro, ele já tinha um pensamento mais, vamos chamar assim, de mesquinho, mais pequeno, mais restrito. E aí, a gente precisa ter as duas posturas na nossa vida, enquanto discípulo de Jesus. Eu sou Pedro quando eu cuido dos de dentro. Quem são os de dentro? Os da sua casa, os da sua família, o seu círculo de amigos, as suas amizades, o ambiente do seu trabalho, ou seja, presume-se que lá no ambiente de seu trabalho, vocês pelo menos têm um pouquinho de amizade, um coleguismo, um companheirismo. Então esses aí são os de dentro. Você precisa testemunhar Jesus, evangelizar os de dentro, cuidar dos de dentro, zelar pelos de dentro. Que triste quando a gente vê que, por exemplo, existe desamor, existe irresponsabilidade e existe indiferença por parte de pessoas que são tão próximas. Então, cuidar dos de dentro, amar os de dentro, evangelizar os de dentro da sua casa, da sua família, os seus amigos, o seu ambiente de trabalho, isso você está sendo parecido com Pedro, se você vive essa dimensão. Agora, se você se preocupa em testemunhar a mensagem de Jesus para aqueles que não fazem parte do seu círculo social, aqueles que não são da sua família, os que não são seus amigos, os que não são do seu trabalho,
As pessoas que você não conhece, que você sabe que tem necessidade de escutar a boa notícia de Jesus, e mais que simplesmente escutar, ter um encontro pessoal com Jesus, aí você está sendo Paulo. E o discípulo de Jesus precisa ser tanto Pedro quanto Paulo. Se a gente é só Pedro, a gente vira seita. Que nem esse povinho que acha que só eles que vão para o céu, só nós aqui, está um grupinho fechado. Nós somos católicos, universais, abertos a todo mundo. Mas a gente não pode ser somente Paulo, ou seja, querer, fazer bonito para os outros, evangelizar os outros, e não ser evangelizado e evangelizar e dar o testemunho para os de dentro. O que adianta você ser uma boa pessoa para os outros, ser uma boa referência para os outros, se lá dentro da sua casa você não vale nada? Então a gente não pode ser só Paulo, a gente precisa ser Pedro e Paulo. A síntese dos dois forma o discípulo completo, forma o discípulo de Jesus completo, alimentado e alicerçado nessa fé de Pedro. Escutamos hoje no Evangelho, Jesus pergunta: o que o povo diz que eu sou? Do mesmo modo hoje, se a gente for escutar, um tantão de gente tem uma porção de teorias sobre Jesus, uma porção de ideias sobre Jesus. Mas aí vem a resposta de Pedro no Evangelho, que não é a resposta somente dele, mas é a resposta da comunidade cristã que acredita que existe algo a mais em Jesus. E o que é esse algo a mais? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você ter essa noção de Jesus, para você ter essa concepção de Jesus, é somente se abrindo para a graça de Deus. Não é à toa que no Evangelho Jesus elogia Pedro: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Ou seja, descobrir que Jesus é o Messias não é algo simplesmente humano. Você precisa estar aberto para Deus, para a graça de Deus. É uma postura de fé. Por que tem tanta gente que admira Jesus, mas não acredita que Ele é o Filho de Deus? Não tem o dom da fé. E é essa fé em Jesus que é a pedra. Tantas vezes a gente escutou, e às vezes até já aprendeu assim, que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, a minha comunidade. Muita gente acha que essa pedra é Pedro. Não é Pedro, é a fé de Pedro. O alicerce da comunidade cristã é a fé de que Jesus é o Messias. A gente está aqui reunido em nome de Cristo porque a gente acredita que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Se a gente não acredita nisso, a gente está perdendo tempo aqui. O fundamento da comunidade cristã é a fé de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Isso é o fundamento. Jesus é a pedra angular no qual todo o edifício se constrói. Então Ele é a pedra, a fé em Jesus é que é a pedra. E se a gente está alicerçado nessa pedra, se a gente caminha, vive o nosso discipulado, sustentado, alicerçado nessa pedra de que Jesus é o Messias, nenhum mal é capaz de nos segurar. Isso aparece no Evangelho. Jesus fala assim, que nem as portas do inferno serão capazes de resistir à igreja. A tradução aí litúrgica pecou, falou o poder do inferno, né? Quando você pega lá na Bíblia mesmo, está assim, as portas do inferno. O que significa porta? Aí a gente precisa saber um pouquinho do contexto da época. Existiam as grandes cidades que tinham grandes muralhas e enormes portas. Quando um exército queria invadir uma cidade, a primeira coisa que se fazia era derrubar a porta. Então o mal pode ter a aparência de ter grande muralha, de ser fortão, mas o poder da comunidade que acredita em Jesus e que vive o amor, que vive o perdão, que vive a solidariedade, é mais forte do que todo o mal. É uma certeza de fé muito linda, é uma esperança que cada um de nós hoje, mais do que nunca, a gente precisa nutrir. Porque quando a gente olha para a realidade por aí fora, parece que o mal está prevalecendo.
Quando de repente a gente olha para dentro da própria comunidade cristã, a gente às vezes percebe um tantão de situações más, negativas, tristes. A gente não pode desanimar. A gente não pode desanimar. Essas contradições fazem parte da nossa vida. O mesmo Pedro que fala assim, ó, Cristo, tu és o Messias, Filho de Deus, dali a 3 versículos ele pisa na bola. Não, eu não vou deixar você morrer não. Aí Jesus obriga a dizer para ele, afasta-te de mim, Satanás. Tem hora que a gente é Pedro, tem hora que a gente é Satanás. Queira Deus que a gente seja mais Pedro, seja mais Paulo e menos Satanás na vida do outro, na vida das pessoas que a gente ama. Queira Deus que no fim da nossa vida a gente possa dizer que nem Paulo aí na segunda leitura, olha, combati o bom combate. Se Senhor, se por acaso eu não fui totalmente pleno ao Evangelho, que não tenha sido por má vontade minha ou desmazelo meu, que tenha sido por fraqueza, mas que eu tenha plena consciência de que no fim da vida, se eu fui chamado a ser discípulo de Jesus, que eu tenha consciência que eu tenha combatido o bom combate, que eu me esforcei em tudo por viver a fé em Jesus, amar as pessoas e construir o reino de Deus. É uma bonita herança que Paulo deixa para nós aí na segunda leitura. Eu preciso te dizer que é impossível de esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. se calar o som da minha voz, Em silêncio estarei a orar. se numa prisão me colocar, Eu vou te adorar. se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão.
pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Feche os seus olhos nesse momento. Coloca diante de Deus suas lutas, suas dificuldades. Tantas vezes, inúmeras situações tentam fazer com que a gente não seja fiel discípulo de Jesus. A nossa vida enquanto discípulo de Jesus é luta, é batalha. Mas a única arma que a gente tem direito de usar é o amor. A nossa arma é o amor. Mesmo se tentam derrubar, se tentam tocar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, ou se de repente coisas acontecem de onde você menos espera, e aí a gente humanamente quer resolver a questão, às vezes deletando aquela pessoa da nossa vida, ou até mesmo querendo vingança, querendo tirar satisfação. Seja quem for, não se esqueça, a sua arma é o amor. Dar a outra face não é fácil. Dar a outra face não significa ser bobo, mas significa que se alguém me ofende, se alguém me bate, se alguém me magoa, eu não vou retrucar na mesma moeda, porque eu quero ser discípulo de Jesus, mesmo que isso doa em mim, mesmo que isso seja difícil, mesmo que para o mundo isso possa ser considerado como loucura, fracasso ou besteira, mas para o céu isso é vitória, porque a nossa arma é o amor. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, Fique em pé. conquistarei troféus. Céus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, Olha lá para a cruz. Olha lá para a cruz. Quando se é cristão, não se para de lutar. A nossa luta é para chegar lá, amar até chegar lá. A cruz é fracasso para o mundo, mas para o céu é vitória. Não se é cristão, não se para de lutar. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar. Não esqueça, a sua arma é o amor. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor com toda a força, porque Ele é o primeiro que deu o exemplo. Amou até o fim. Amou até o fim. Mesmo aqueles que não mereciam o amor dele, que não queriam o amor dele, Ele amou até o fim. Então ame até o fim. Não desista. A porta do inferno não vai vencer. Amém.
E antes de mais nada, eu queria dar uns parabéns aqui de todo o coração. Vocês que acompanham o jornal souberam que o número de católicos diminuiu. Vocês acompanharam o jornal, né? E o que é mais assombroso, 80% dos católicos têm mais de 65 anos, atualmente. E que beleza ver essa juventude participando da nossa igreja. Uma salva de palmas para você, jovem. Você é o futuro da nossa igreja, tá? E eu faço um apelo para você, jovem. Na próxima missa, traga mais um. Traga lá um colega lá seu que não está nem aí para a igreja. Vão lá, ó. Depois da missa eu te pago um hambúrguer. Faz uma chantagem com ele. Traz. Vamos entupir essa igreja de juventude, tá certo? Uma salva de palmas bem forte para você, jovem. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Bom Sucesso, dos apóstolos Pedro e Paulo, desça sobre vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz que o Senhor sempre vos acompanhe. Saudai-vos uns aos outros, desejando a paz de Jesus. Jesus.